Bom, vamos começar então. O título da aula de hoje é em relação à doutrina das alianças de Deus com o homem. O mesmo, quando a gente falar aqui aliança, a gente também vai estar falando a respeito de pacto. Então, aqui já fazendo um ponto de partida, a gente vai usar como sinônimos essas palavras, tanto pacto quanto aliança. Então, onde na apostila tiver escrito o pacto das obras, a gente pode também ler como a aliança das obras. Onde tiver pacto da graça, a gente também pode interpretar como a aliança da graça. Beleza? Falaremos um pouco do final do capítulo sobre o homem, que contempla justamente o pacto das obras, que é o contrato inicial entre Deus e o homem, e depois entraremos no capítulo do pacto da graça. Beleza? Então, vamos juntos, porque essa aula ela tem um lugar muito importante aqui para nós. A minha expectativa é que não haja nenhum tipo de dúvidas de que o amor, a misericórdia e a graça de Deus também estão presentes no Antigo Testamento. É uma dúvida, uma queixa, às vezes muito comum no nosso dia a dia, a gente escutar de pessoas falando que o Antigo Testamento ele pode ser desconsiderado, uma vez que agora a gente já tem o Novo Testamento, e é o Novo Testamento ali que apresenta Jesus, o perdão dos pecados, a sua graça, a sua misericórdia. Mas a gente, nessa aula, quer apresentar uma outra perspectiva, a perspectiva bíblica de que o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos apontam para Cristo. Um é uma continuidade do outro, e não um termina para o outro começar. A gente tem aqui uma continuidade espiritual, e a gente vai falar um pouco do que aconteceu dos pactos, das alianças de Deus com o homem ao longo de toda a Bíblia. Beleza? E a gente vai começar como ponto inicial na criação, no relato em que a gente pôde explorar muito na aula passada, por isso até que eu tomei a liberdade de pedir para dar essa aula novamente, para dar aqui uma certa continuidade aqui para tentar ser um pouco mais didático. Eu vou ler aqui eu vou ler 3 versículos aqui que falam um pouco das alianças, a gente vai voltar nesses versículos ao longo das aulas e explorá-los. Começando por Oséias 6:7, em que diz: mas eles transgrediram, Deus dizendo, mas eles, os homens, transgrediram a aliança. Como Adão, eles foram infiéis a mim. Um outro versículo agora, que a gente vai entender depois a diferença dele no contexto ali de Oséias. Efésios 2:8. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. E por fim, um último versículo aqui para a gente ter como ponto de partida é Hebreus 8:10, em que o próprio Senhor diz: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles e as escreverei sobre o seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Esse aqui é o que vai nortear a nossa aula de hoje. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Todo o pano de fundo da nossa aula é isso. Essa máxima de que nós seremos o povo de Deus, assim como nós já somos. Uma breve introdução agora a respeito da palavra aliança, e aqui a gente, como a gente já falou, mas para alguns que não puderam ouvir, a aliança e pacto a gente vai usar como sinônimos. Ela pode ser definida como um acordo que é assumido entre duas partes. Geralmente, pessoas de iguais posições.
Hoje em dia, algumas pessoas fazem ainda aliança, fazem pactos, se comprometem assim, às vezes fazem um pacto consigo mesmo, em talvez dar uma boa oferta para uma boa causa. Na Bíblia, por exemplo, a gente encontra ali uma aliança, um pacto feito entre duas pessoas humanas. A gente tem a ilustração, a narrativa da amizade do rei Davi com Jonatas, filho de Saul. E em 1 Samuel 20:16 diz: assim Jonatas fez uma aliança com a família de Davi. Então, vemos aqui uma aliança firmada ali com base na amizade, entre duas pessoas na mesma posição, no sentido de serem homens. No entanto, quando a gente chega na perspectiva de Deus e o homem, as coisas mudam. Não é mais agora um igual fazendo um pacto com outro igual. É o próprio Deus fazendo uma aliança com o homem. E aí começam a surgir algumas diferenças. O homem ele jamais está na condição de negociar com Deus, no sentido de Deus ceder um pouco, o homem cede de um pouco, e como se fosse aquela negociação ali para fechar uma compra, em que um joga um preço, o outro joga outro, vão ali cedendo, vão fazendo cortes, até que chega num denominador comum. Uma aliança com Deus, ela não segue nessa perspectiva. O homem não pode negociar com Deus e nem alterar os termos do acordo. O homem pode apenas aceitar as suas obrigações, uma vez que ele é a criatura. Um outro ponto é que eu, na perspectiva humana, eu posso fazer um pacto com alguém e quebrar esse pacto. Eu posso fazer uma aliança com alguém e não cumprir. No caso de Deus, a aliança que ele faz, ele não pode quebrar essa aliança, uma vez que ele é o próprio Deus. Então as coisas começam a mudar nessa perspectiva da aliança entre Deus e o homem. O elemento essencial, o âmago dessas promessas é muito parecido com o que a gente leu ali no final daquele versículo que a gente leu de Hebreus. Jeremias 31:33. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Estou sendo repetitivo, eu sei, mas é muito importante que a gente bata nessa tecla. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, com base em toda essa explicação, a gente então chega numa definição, que vai ser aqui o nosso ponto de partida na questão de aliança. O autor Wayne Grudem, autor da teologia sistemática que a gente usa aqui como base nas nossas aulas, adota a seguinte definição, mas a definição que ele usa não é muito diferente do que outros autores usam. Uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Então, até agora a gente viu um pouco do conceito da aliança, de que o homem faz acordos com outros homens, porém, na perspectiva da aliança de Deus com o homem, algumas características são próprias, algumas coisas mudam. E a gente adota, então, essa definição, um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Tudo isso aqui foi uma introdução, nosso ponto de partida para agora sim entrar na primeira aliança que existiu entre Deus e o homem, o primeiro pacto. E ele é chamado como o Pacto das Obras. Em outras literaturas também, a gente pode encontrar o termo aliança original, o pacto original. Na apostila, inclusive, destaca, faz essa observação. Aqui, por uma questão didática e porque para a gente seguir um padrão, a gente adota a nomenclatura, o Pacto das Obras, e depois falaremos a respeito de um segundo pacto, segunda aliança. Na aula de hoje, nós veremos duas alianças, dois pactos. O Pacto das Obras, que é esse aqui por onde nós iremos começar, e depois entraremos no Pacto da Graça, que é o capítulo
efetivamente da aula de hoje. Beleza? Até aqui eu acho que estamos juntos. Fiquem à vontade para fazerem qualquer intervenção. Vou pedir ajuda para alguém ler Gênesis 2, versos 16 e versos 17, por favor. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia que dela comer você certamente morrerá. Perfeito. Na aula passada, nós vimos a respeito da criação do homem, que Deus cria o homem para a sua glória, embora ele não precisasse criar o homem porque estivesse carente ou solitário, ele é na comunhão da Trindade, eterna comunhão da Trindade, já havia plena alegria, e ainda há, mas de alguma forma ele cria o homem, e o objetivo e o propósito da criação do homem era que o homem o glorificasse. Ele cria o homem à sua imagem e semelhança, de modo com que o homem, assim como um representante na terra, pudesse espalhar a glória de Deus e assim viver e desfrutar de uma vida da plena comunhão com seu Criador. Esse era o plano original. E nesse plano original havia uma condição descrita como o pacto das obras. Uma aliança feita entre Deus e o homem, baseada na obediência perfeita, onde a vida eterna era uma recompensa e a morte era uma consequência da desobediência. E quando a gente está falando de morte aqui, a gente está falando de morte tanto do corpo físico, quanto a morte espiritual, que é o afastamento da presença de Deus. Embora na Bíblia não esteja assim de uma forma explícita, dizendo esse nome, o pacto das obras, através de outros versículos, a gente entende de que, no contexto da criação, Adão e Eva foram criados debaixo de um pacto das obras, como aqui exemplificado pelo texto de Gênesis 2, e também um outro texto de Oséias 6, que a gente já leu no início da aula, mas ele se aplica nesse contexto aqui da aula, em que diz: mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles foram infiéis a mim. Nesse texto de Oséias, de uma forma clara, dá a entender de que o homem e a mulher, no contexto do paraíso, eles foram sim colocados num contexto de aliança, num acordo estipulado. E nesse acordo, era um acordo com base na obediência. Obedecendo, vida eterna. Não obedecendo, maldição, morte física e também a morte espiritual. Então, fazendo aqui uma breve recapitulação a respeito da aliança das obras. Deus, ele exigiu obediência perfeita e total. Como bênção, havia uma promessa, vida eterna como uma bênção pela obediência. Punição pela desobediência é a morte física e a morte espiritual. Romanos 6, 23, em que vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós já tivemos aqui a aula a respeito do homem e nós já tivemos também a aula a respeito do pecado. E a gente viu que quando Deus criou tudo era bom. Houve ali, de alguma forma, uma corrupção do que era bom. A maldade já estava no mundo por meio da queda dos anjos, das criaturas celestiais. Aula que já tivemos aqui. Porém, o pecado ele entra na humanidade com a rebeldia de Adão e Eva ao confrontarem essa ordem de Deus, de não comer ali do fruto. O que era bom, de alguma forma, se corrompe. Nasce um orgulho, um desejo de ser como Deus. Então, ali há a desobediência de um pacto estipulado entre Deus e o homem. O homem ele se rebela contra
ordem do seu Criador. Então, ele peca, há a introdução do pecado no mundo e há a quebra da aliança das obras. Vou pedir para já alguém ir abrindo e um texto aqui de Romanos 5. Esse aqui eu vou abrir. Romanos 5, 12 ao 21. Esse texto é importante que a gente acompanhe. Vamos lá. Portanto, assim como um só homem entrou o pecado, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes da lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Vou parar por aqui. Deus coloca Adão no paraíso como um representante da humanidade. A quebra do pacto das obras, a desobediência de Adão, representava, então, a desobediência de toda a humanidade que viria à imagem e semelhança de Adão. Toda a humanidade posterior a Adão. Então, já começa talvez um pensamento começa a aparecer na nossa mente, de que precisaríamos de um novo Adão, um novo representante para restabelecer esse pacto com Deus. Por quê? Porque o pacto original ele foi quebrado. Uma única transgressão já foi suficiente para violar o pacto. E aqui a gente tem o texto de 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim todos serão vivificados em Cristo. Essa segunda parte é o segundo pacto. Mas vamos parar aqui na primeira parte. Porque assim como em Adão todos morrem. E ela é uma dívida impagável, porque é uma ofensa contra um ser que é infinito, infinitamente santo. Então, qualquer ato, por menor que seja, ele toma uma proporção infinita, porque ele é feito contra alguém infinito. E a consequência disso foi uma condição de pecado, a introdução do pecado no mundo, a queda do homem, a corrupção e a degradação. No Salmo 51, Davi vai dizer que desde o ventre ele já é encontrado nessa condição de natureza pecaminosa. Em Romanos 3, do verso 10 ao verso 12, se alguém puder ir abrindo e ajudar na leitura também. Então, dessa forma, ao transgredir a ordem de Deus e não comer do fruto, a ordem de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão ele quebra a aliança das obras. E esse relato está em Gênesis 3. Ele fracassou e entregou a si mesmo a posteridade e a condição de pecado, corrupção e degradação. É interessante, irmãos, essa hora em que a gente lê o texto citado aqui pelo pastor Davi, Salmo 51, 5, que diz: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Essa questão do pecado original, ou o pecado que está em nós desde o ventre, como ele citou, como entender isso? E o entendimento está em Gênesis 5, de 1 a 3. Se você quiser olhar aí Gênesis 5, de 1 a 3, você entenderá essa razão do pecado original e de estarmos como Davi em iniquidade desde o ventre de nossa mãe. Diz assim o texto, Gênesis 5, esse é o livro da genealogia de Adão. No dia que Deus criou o ser humano,
à semelhança de Deus o fez. Deus criou homem e mulher, os abençoou, lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Verso 3. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Notam a diferença entre o verso 2 e o verso 3? O Adão original, ele era a imagem e semelhança de Deus, por isso santo, perfeito. Porém, quando ele gera o seu primeiro filho, gera já sob uma nova imagem e semelhança. O homem é agora gerado sob a imagem e semelhança de um homem caído. Por isso, todo homem nasce em pecado. Adão não poderia, em queda e corrupção e em culpa do pecado, gerar alguém santo, como ele foi gerado por Deus. De maneira que ele gera alguém como ele. E assim toda a humanidade, além da pena que havia sido representativa no pacto com Adão, existe a culpa natural de alguém que é gerado sob uma nova imagem e uma nova semelhança. Ok? Isso. O Helder está lembrando uma coisa que eu ia falar, mas falei, vou evitar isso, que isso aí é outro assunto. Mas, como o Helder é o nosso levantador de temas, e muito obrigado a ele por isso, muitas vezes ele faz a pergunta que todo mundo queria fazer, mas fica com vergonha de fazer. Obrigado, Helder. Em pecado me concebeu minha mãe. E alguns pensam que o pecado é a sexualidade e que, portanto, por meio de uma relação sexual pecaminosa, nós nascemos. Mas não é isso que está dizendo o texto. Nós nascemos em pecado porque recebemos a imagem e semelhança dos nossos antepassados, que se nós formos andando no tempo, vai chegar lá em Adão. Obrigado, Helder. Obrigado, Helder. Alguém quer tirar alguma dúvida, fazer alguma consideração? Por favor. Como é que entender essa questão do pecado original com aquela leitura que Jesus fala, deixa vir os pequeninos, que dos tais é o reino dos céus? Sim. Dá para fazer alguma coisa, alguma comparação, entendeu? Porque dá uma ideia ali de uma pureza, Isso. né? E aí, como é que faz uma leitura em cima dessa convicção? Sim. O ser humano ele tem essa natureza pecaminosa, assim como a gente viu no Salmo 51, que desde o ventre ali já existe essa condição de degradação, uma vez que nós somos criados à imagem e semelhança de Adão. Adão já é o homem caído ali, já tem um borrão na imagem e semelhança de Deus, o pecado ali. Porém, a criança, ela tem a pureza. O próprio Jesus diz que, como aqui bem exemplificado, deixe vinde a mim todos os pequeninos. E existe também uma certa pureza, a criança ainda não teve o discernimento ali em relação à condição de ter contato com a mensagem da cruz, o Senhor como seu Salvador, ainda não houve esse discernimento. Então, eu entendo, e pelo que eu já pude conversar com boa parte da liderança aqui da igreja, a criança, ao morrer nessa condição de ignorância, ela vai para o céu, está com Deus. Desculpa, irmão, se senta, levanta, mas é bom enriquecer com variadas posições, que são sempre a mesma, mas apenas iluminam, né, um pouco mais. Nós temos o pecado original e temos os pecados atuais. O pecado original é esse que recebemos por herança, é esse que acabamos de falar. E ele revela que a nossa natureza é uma natureza decaída e que assim que nós temos a oportunidade de decidir, decidimos sempre pelo mal, pelo egoísmo, pelo orgulho. E o pecado original, o preço desse pecado original, ele é pago por Jesus na cruz. E os pecados confessados, que são os pecados atuais. As crianças, enquanto inconscientes, enquanto ainda não têm poder de decisão,
trazem apenas o pecado original. A sua natureza traz o pecado original. Pecado esse que o Senhor Jesus satisfez na cruz. Então, sobre as crianças, se aplica esta graça, já que eles não tiveram a oportunidade de decidir pelos pecados atuais. Então, eles não têm os pecados atuais. Quando a criança já é consciente, e aí, independentemente da idade, por decisão pessoal, por consciência de certo e errado, decide pelo erro, pelo pecado, então sobre ele já precisa haver arrependimento e confissão. Ok? Então, a gente precisa diferenciar isso. Enquanto inconsciente, está salvo. E quando o pecado é consciente, precisa de arrependimento e confissão. Bem? Ficou claro? Beleza. Gente, alguém quer trazer mais algum ponto? Marcos. Não, perfeito. Obrigado. Realmente, exemplo vai ao encontro da natureza pecaminosa que, de fato, existe. Se nessa concepção, se a criança que morre, mesmo que não seja, vamos imaginar que não seja filho de um crente, ela é salva, né? Assim, pela aplicação que ele falou, no arrebatamento, as crianças dos ímpios seriam arrebatadas? Sim. Então todas as crianças subiriam. Sim, a criança seria tanto uma criança de filho crente quanto uma aliança, porque essa salvação não vai vir por... Não vou pedir mais desculpa, não. Olha só, essa questão que você levantou, vê como a aula ela é interessante, que ela vai se desmembrando em outros temas, né? Daí, qualquer hora, o pastor Theo vai nos dar uns 3, 4 anos de teologia para a gente debater. Então, assim, há uma corrente evangélica reformada que faz uma afirmação contrária, de que a bênção é apenas para os filhos de crentes, filhos de salvos, que essa promessa é para os filhos de salvos. Há uma corrente evangélica que crê assim. Nós não cremos assim. Nós cremos que a bênção se aplica às crianças. Ali no texto, onde o Senhor Jesus revela isso, ele não faz observação se são as crianças filhas de judeus da promessa. Fala que delas é o reino dos céus. É um debate interessante. Como eu já disse aqui algumas vezes, no céu a gente vai ter tanta surpresa, né? A gente vai achar que quem devia estar lá não está, e quem a gente viu, achou que não estava, vai levar aquela surpresa, né? Você aqui, né? Então, assim, vai ser legal, né? Vai ser muito legal. A gente, pela eternidade, andando pelas ruas de ouro, dá de cara com alguém que você nunca imaginou que estava lá, né? E às vezes está morando mais perto de Jesus que a gente. A gente está lá em Oswaldo Cruz, a pessoa está ali na beirinha de Caraí, na beirinha da praia, né? Então, é assim, mas a nossa crença é de que a promessa se estende a todas as crianças, e não apenas às crianças filhas de crentes. Isso. Então, nesse período aí, ela já tem conhecimento. Foi o que eu disse um pouquinho antes. Tem a ver com a possibilidade consciente de tomar uma decisão. Eu acho que a gente tem que trocar a criança por ser humano com consciência, porque você vai criando a criança e vai deixando. Não precisa se batizar Então, agora. a mesma... Desculpa, Ruth, mas o mesmo princípio se aplica aos loucos, que muitos dizem, e os loucos? Os loucos, da mesma maneira, estão no mesmo padrão. Ah, mas o fulano de tal suicidou, vai para o inferno. Espera aí. Graças a Deus, quem vai julgar é o Senhor. Sob que condições ele se suicidou? Em que nível de consciência ele tinha quando ele realizou um ato contra si mesmo? Então, esse tribunal, graças a Deus, está na mão de Deus. Né? Porque assim, as pessoas ficam, a criança, morreu, vai para o
cópia da chave do céu. Deus distribuiu muita cópia. Tem gente que fica dizendo, ele vai e ele não vai, como se Deus fosse consultar a ele. É só puxar para a gente a nossa responsabilidade de evangelização. evangelizar todas Porque as nenhum de nossas nós relações. sabe, não aparece na testa a marcação virando de quando é que ele se tornou ou não consciente, maduro, para ser ou não responsável pelas suas atitudes. E a gente, como não sabe disso, a gente fica... É a mesma coisa da eleição e da evangelização. Que alguns dizem assim, para que evangelizar se quem está eleito, está eleito? Eu não sei quem está eleito, então eu tenho que pregar a todos. E aqueles que estão eleitos manifestarão a graça pelo ouvir. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Diz Paulo, não é? Ângelo, e até em Mateus 7, são versículos que todos nós já conhecemos, que é forte aquilo que você falou, das surpresas, né? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome também não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então a gente realmente vai ter muitas surpresas. Perfeito. Muito bom. E a Ruth trouxe um bom ponto. A gente realmente tem um dever de casa. Provérbios fala para ensinar a criança no caminho correto. A gente tem um dever de casa e a obra depende ali da ação do Espírito Santo no coração dela. Bom, então voltando aqui especificamente ao pacto das obras, Deus fez o homem criado à imagem e semelhança dele, num pacto baseado em obras. O homem herdaria a vida eterna com a possibilidade de comunhão com Deus se guardasse o mandamento. No entanto, o homem caiu. Toda a humanidade caiu, porque somos descendentes de Adão. O homem quebrou a lei de Deus, seguiu no pecado, corrupção e degradação. Então, a gente está aqui num ponto em que parece não haver solução. Algo tem que ser feito para que essa comunhão com Deus fosse restabelecida. Todos concordam? Porém, se o homem, na condição ali perfeita, na condição de pureza, ele já não pôde cumprir o pacto das obras, qual seria o sentido de se fazer um novo pacto das obras agora em um homem manchado pelo pecado? Num homem agora em que, na sua imagem e semelhança, há um borrão ali, desfigurando algumas relações dele mesmo com Deus, dele consigo mesmo, dele com seu próximo. Se naquela condição ideal já não foi possível cumprir o pacto das obras, como então a gente faz para um homem agora que não está mais naquela condição ideal? E é aí, então, que tem-se a segunda aliança, a aliança da graça, o pacto da graça, que é agora a segunda parte da aula de hoje. Lembra que o nosso pano de fundo é sempre a promessa de Deus, que Ele nos tomará para ser o seu povo, Ele será o nosso Deus. Então, Deus não poderia fazer com o homem um outro pacto baseado nas obras. Se o homem, numa posição ideal, não conseguiu guardar essa aliança, qual seria o objetivo de se fazer com o homem caído um outro pacto com base nas obras? Por isso, a Bíblia informa que Deus não fez isso, mas Ele fez uma nova aliança com base na graça. Deus providenciou um outro caminho para ser o Deus do homem, para que o homem pudesse ter o restabelecimento da comunhão com Ele. E qual é, assim, a promessa central da aliança da graça? Deus promete para o homem que será o seu Deus. Deus providencia um caminho pelo qual Ele ainda poderia ser o Deus do homem, mesmo após a queda. E aqui eu vou pedir a ajuda de vocês para a gente ler alguns textos bíblicos. Se a gente puder, de uma forma ágil, Ezequiel 34, 23, 25. Aí,
alguém em Ezequiel, nesses versículos aqui, são bastantes, 2 Coríntios 6, 16, 18 e Hebreus 8, 10. Porém, sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pastor. E eu, Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio de meu povo. Eu, Senhor, farei uma aliança de paz com o meu povo, expulsarei da terra os animais ferozes. Ele poderá acampar em segurança no deserto, dormir sem medo dos bosques. Você leu Ezequiel? 4, 23 a 25. Ah, não, tranquilo. Pode ler também 25 ao 28, por favor. Farei uma aliança de paz com o meu povo, expulsarei da terra os animais ferozes. Ele poderá acampar em segurança no deserto, dormir sem medo nos bosques. Abençoarei meu povo e suas casas ao redor do meu santo monte. E no devido tempo enviarei as chuvas de que precisa. Haverá chuvas de bênção. Os pomares e os campos de meu povo darão colheitas fartas, e todos viverão em segurança. Quando eu tiver quebrado suas correntes de servidão e os resgatado daqueles que os escravizam, eles saberão que eu sou o Senhor. Até 28. Não, perfeito. Era eu que falei errado. Era o 36, do 25 ao 28. Capítulo 36, do 25 ao 28. Perdão. Valeu. 36, do 25 ao 28, e alguém do 37, do 26 ao 27. E outra pessoa em 2 Coríntios 6, do 16 ao 18. Você pode ler, Claudinha, aproveitando que já está aí. 36. Capítulo 36, do 25 ao 28. Por favor. Então aspergirei sobre vocês água pura, e ficarão limpos. Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. Vocês habitarão Israel, a terra que desceu seus antepassados. Vocês serão o meu povo, eu serei o seu Deus. Perfeito. Agora do 37, 26 e 27, por favor. Capítulo 37, 26 e 27. Aproveitando aí. Farei com eles uma aliança de paz, uma aliança permanente. Eu lhes darei sua terra e os multiplicarei. Estabelecerei meu tempo no meio deles para sempre. Sim, eu habitarei no meio deles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Perfeito, perfeito. A gente já começa a ver aí algumas referências bíblicas em relação ao quê? A uma necessidade de purificação do homem. Não é mais possível o homem cumprir, já mesmo na condição ideal, ele já não conseguiu cumprir o pacto das obras. Então, surge a necessidade em que alguém cumpra isso pelo homem, de modo com que toda aquela corrupção do pecado haja, em cima daquela corrupção, haja uma purificação, em cima da inimizade, passe a haver paz, de modo com que a gente pudesse novamente falar: és o meu Deus, e Deus afirmar: és o meu povo. Em Gênesis 3, no relato da criação, quer dizer, no relato da queda, após ali tanto o homem quanto a mulher comerem do fruto, e ali os seus olhos abrirem, eles se perceberem na condição de nu, o Senhor, ele diz à serpente: por causa do que você fez, você é maldito entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens.
Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias de sua vida. E agora é a parte que eu quero destacar aqui. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Esse versículo aqui de Deus falar que haverá um descendente em que pisará na cabeça da serpente é chamado de proto-evangelho. Ali é o evangelho já sendo anunciado de uma forma incipiente. Ali a gente tem o início ali da revelação de que haveria um novo plano já estipulado ali desde antes, um acordo entre a Trindade, que não foi pega de surpresa com a queda do homem, mas sim já tinha a solução, a providência para o caminho da restauração. E essa passagem, esse versículo de Gênesis é chamado proto-evangelho. Então, até a queda, pacto das obras. Dessa parte de Gênesis em diante, pacto da graça. Pacto da graça não é coisa apenas do Novo Testamento. Ele já começa lá em Gênesis, estendendo até ao longo da Bíblia. E ele tem uma promessa final, que está em Apocalipse 21, 3, em que diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará. Existe uma promessa do retorno ainda do Rei, de novos céus, nova terra, e uma habitação eterna junto ao nosso Deus. Então, Deus havia sido Deus de Adão, mas Adão pecou contra ele e caiu. Tornou-se escravo de Satanás e rompeu a conexão entre ele e Deus. A coisa notável e espantosa é que Deus se voltou para o homem e assegurou-lhe que no pacto da graça ele então providenciara um caminho. Ele tinha uma saída por meio da qual o homem, no qual Deus ainda poderia ser o Deus do homem. Portanto, a suprema bênção consiste em que Deus é o nosso Deus e que temos o direito de dizer meu Deus. E toda a salvação, ela se acha inclusa nisso. Uhum. Não. Pacto das obras até a queda. Isso. Não, até o final da Bíblia é pacto da graça. Uhum. Vamos falar aqui agora. Então, eu tenho Uhum. versículo que me ajuda a explicar, que ele está em Gênesis 6:8, que fala que existiria a graça de Deus também. Isso. É por aí. A graça de Deus ela está presente antes de Cristo e após Cristo. A gente vai falar um pouco aqui dessas diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, gente, botando aqui a bola no chão. Pacto das obras é até antes da queda. O homem caiu, necessidade, então, de se fazer um novo pacto, pacto da graça. O restante de toda a Bíblia. Mas percebam que o pacto da graça, ele inclui Antigo Testamento e Novo Testamento. O Novo Testamento ali começa com os evangelhos, ali o ministério de Cristo e a sua obra. Então, como a gente explica, um pouco do comentário do Helder, como a gente explica, então, essas diferenças do pacto da graça que contempla tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento? E aqui, quando a gente falar Antigo Testamento e Novo Testamento, a gente também, como sinônimo, a gente pode usar as palavras dispensações, antiga dispensação e nova dispensação. Vamos falar primeiro das coisas incomuns e depois a gente vai falar a respeito de algumas diferenças. Mas uma coisa é certa, a mensagem é única. Ela aponta para a salvação pela fé na obra de Cristo imputada em nossas vidas. Isso é de formas um pouco diferentes, mas elas apontam para essa mesma mensagem. Tanto no Antigo Testamento
quanto no Novo Testamento, as pessoas, a comunhão, a restauração com Deus, ela vem através da fé. No Antigo Testamento, era uma fé messiânica, uma fé escatológica, uma fé que apontava para o Messias que viria. Hoje, nós temos uma fé que olha para a cruz. O nosso Messias já veio, já encarnou, já morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. Porém, a salvação de ambos, tanto do povo do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, se deu exclusivamente pela fé. Abacuque 2:4 vai dizer que o justo viverá pela fé. Apocalipse 13:8 vai dizer como Cristo sendo o único mediador, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. A gente vai ver também que em ambos os testamentos nós temos a mesma mensagem. Em João 5,46, Jesus diz: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. E única via de salvação. Hebreus 9,15 vai nos dizer que Cristo é o mediador de uma nova aliança. Então a gente fez aqui já as considerações de que essa aliança ela pode ser dividida em duas dispensações, duas administrações, que são o Velho e o Novo Testamento. Apesar dessa divisão, as afirmações do Evangelho, elas são as mesmas. A gente vai ver no próximo slide um pouco das diferenças, mas por enquanto a gente ainda está no comum. Em Abacuque 2,4 tem-se que o justo viverá pela fé, e esse também é o tema, mensagem do Antigo Testamento do princípio ao fim. No Novo Testamento, Paulo, citando Abacuque, diz em Romanos 1,17, o justo viverá pela fé. Além de que é evidenciado que a salvação, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é unicamente pela fé, tanto nos dois testamentos há um único mediador, que é Jesus Cristo. A gente tem o texto de Apocalipse 13:8, que diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo, e passagens como Atos 10:42, de que todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Antigo Testamento. A gente começa a ver algumas características, a gente vai começar agora a entrar um pouco nas diferenças, mas a gente vai, com essas diferenças, apontar para uma única mensagem. O Antigo Testamento é caracterizado por tipos, sombras e promessas que apontam para Cristo. De fato, Cristo não havia sido revelado de uma forma plena, porém, todos os sacrifícios, todas as ordenanças ali dadas ao povo judeu, tudo isso ali era sombra, era um presságio do que estaria por vir. E a fé nesse Messias que viria como Salvador era justamente a fé que salvava o pessoal do Antigo Testamento, essa fé que olhava para frente. Enquanto nós aqui já temos a revelação plena, nós olhamos para a cruz. Vou só continuar aqui para não perder o pensamento. A segunda administração da aliança, que é o Novo Testamento, onde a verdade é claramente revelada na pessoa de Jesus Cristo. Embora essas sutilezas nas diferenças, há uma unidade na mensagem. A mesma grande e fundamental mensagem está presente em ambos os testamentos, apesar das diferentes formas de administração. Hebreus 9,15. Alguém consegue abrir aí? Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, ter vindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Você pode ler de novo?
porque nesse versículo diz respeito à primeira aliança e de que Jesus veio cumprir através de uma nova aliança para satisfazer a primeira aliança. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Perfeito. Vou só terminar esse aqui, eu já passo para você. Então, diferença entre as duas dispensações, aqui uma pequena tabelinha. A gente vê que na questão do foco, o Velho Testamento, o Antigo Testamento, aponta para Cristo. O Novo Testamento é Cristo já revelado. Na questão da representação, nós temos sombras, presságios. No Novo Testamento, uma realidade em Cristo. No Velho Testamento, nós vemos ali um direcionamento restrito ao povo de Israel. No Novo Testamento, a abrangência a todas as nações, tribos, povos e línguas, que a mensagem da cruz se anuncie. Na questão de revelação, no Velho Testamento, parcialmente revelada. No Novo Testamento é claramente revelada. A natureza do Velho Testamento é preparatória, a do Novo Testamento, final. Então, certas coisas que são características do Velho Testamento, existem coisas que são... Há coisas que são características do Antigo Testamento e não do Novo. No Velho Testamento, tudo aponta para Cristo, a promessa aponta para Ele. Outra característica são os tipos de sombra, os presságios, as alusões. Tudo isso restrito ali à nação de Israel. Enquanto no Novo Testamento, nós temos já esse Cristo revelado, a revelação completa em Cristo. E aí já passo para o próximo. Ângelo e depois... Irmãos, olha só. Para arrumar isso tudo que a gente está estudando hoje, eu queria que você abrisse Gálatas. Desculpa se eu estou te atropelando e você ia chegar lá. Gálatas, capítulo 3, verso 24. Pode começar até do verso 23. Gálatas 3, 23. Antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião. Há versões que dizem o aio, né? Ou pedagogo. A palavra grega aí é pedagogo. A fim de que, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Vamos entender aqui então uma coisa, só aplicando tudo que o pastor Davi está dizendo. Não há dois acordos diferentes. As alianças são semelhantes. Deus não mudou as suas alianças e os seus acordos. O acordo da lei, ou o pacto da aliança, ou a aliança, o pacto da aliança no pacto das obras, ou a aliança da obediência, ela era preparatória para o pacto da graça. Há muito crente bom que diz que o Antigo Testamento é a lei e o Novo Testamento é a graça. E que a lei já passou e que agora estamos na graça. Isso é uma visão muito curtinha da Bíblia. Toda a Bíblia é graça. E a lei é a antessala da graça. Como diz o texto, claramente, a lei é um pedagogo, é um tutor. Ele nos conduz para a graça. Quando Deus estabelece com Adão, representando o homem, que para agradá-lo, para chegar a ele, o homem precisava ser obediente e de uma obediência irrestrita, isso era apenas e tão somente para revelar ao homem que nós não conseguimos por nós mesmos sermos obedientes e restritos. E isso nos conduziria naturalmente à necessidade de uma graça. O pacto da lei é a primeira parte do pacto da graça. O pacto da lei é a antessala do pacto da graça.
já que o texto mesmo diz, citado aqui por Davi, que Jesus estava morto desde os tempos eternos. Esse projeto de Deus era assim: vou começar apresentando a eles a aliança da obediência irrestrita, chamada de pacto das obras, para ele entender que ele por ele mesmo não consegue. E aí ele vai depender de graça e fé. A prova disso está no Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 diz assim: quando chegou a plenitude do tempo, Deus então enviou o seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, Paulo está dizendo aos Gálatas que a lei fazia parte de um projeto e que o projeto tinha a execução num processo de tempo. E quando o tempo chegou ao seu momento adequado ou pleno, aqui dito na plenitude do tempo, Jesus veio. Quer dizer, o projeto é um só. Ele começa com o acordo da obediência irrestrita, ou o pacto das obras, preparando-nos para entendermos que precisamos de fé e graça. E ao entendermos que precisamos de fé e graça, somos conduzidos a Cristo, e pela graça sois salvos mediante a fé. Então, os dois pactos, na verdade, são um só. Um é abertura e antessala ou preparação do outro. Não há oposição entre o antigo e o novo, há um só acordo, há uma só aliança. A do Antigo Testamento deixa claro a revelação da vontade de Deus, irrestrita e negociável, e ao mesmo tempo a nossa total incapacidade de obedecê-la. E o Novo Testamento nos mostra em todo o tempo a graça sendo manifesta de maneira clara em Cristo. Nesse sentido, o Antigo Testamento revela a lei com clareza e o Novo Testamento revela a graça com clareza. Porém, graça está desde o primeiro acordo feito com Adão, porque o pacto das obras, ou o acordo da obediência irrestrita, é graça. Morte é graça. Porque como é que viveríamos no céu com esse corpo limitado? Você já imaginou você com reumatismo no céu? Já pensou você com catapora no céu? Já pensou você com infarto no céu? Com unha encravada no céu? Esse corpo tinha que morrer para que nós no céu tenhamos um novo corpo, ressuscitado e santificado, corpo espiritual. Então a morte é pena, mas a morte é graça. Tudo é graça. Todo o tempo é graça. Estou maravilhado, Paulo, porque assim, a gente vai aprendendo, vai aprendendo, e hoje caiu uma ficha na minha cabeça. Eu só compartilhar isso, porque assim, quando eu li, a gente já sabe que o Senhor é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo, mas com essa aula, e esse versículo acendeu para mim. Até então eu pensava assim, foi indo até que Jesus morreu e aí aquilo teve efeito ex-tunc, né, retroage. Mas na verdade é o contrário. Então assim como a traição de Judas não foi surpresa para Jesus, antes do comando da obediência ser falado para Adão, Jesus já tinha morrido. Porque se ele foi morto antes da fundação do mundo, e se o mundo foi fundado antes de criar Adão, Adão foi o último a ser criado na criação, não é isso? Então Jesus já tinha morrido antes do comando chegar. Então a desobediência não pegou Deus de surpresa. E aí eu fiquei maravilhada com isso, porque assim, e também, como o professor Ângelo falou, que a lei, né, na verdade, para mim a lei foi feita, nunca houve erro na lei. A Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Tem muita gente que fala assim, a lei já passou. E aí, como se a lei fosse uma coisa imperfeita, aí veio o que é perfeito, o que é graça. Mas a lei é perfeita e é tão perfeita que ela veio para nos persuadir de que a gente nunca ia conseguir obedecê-la. Ela é tão perfeita que nós, seres humanos, não poderíamos obedecê-la. Aí, quando cai a ficha que a gente não vai obedecer, a graça já estava presente. Perfeito. Em relação à graça, alguns livros, por exemplo, quando o livro de Esther, né, tem aquela curiosidade, o livro de Esther é um livro que não tem a menção à palavra Deus. Aí um dia eu parei, por curiosidade, li o livro todo e contei quantas vezes a palavra graça, pelo menos eu sei que tem várias traduções, na minha Bíblia tem 7 vezes a palavra graça no livro de Esther, que seria como a
Bacana. Obrigado. É aquela frase, né? Deus disse, haja cruz antes de haja luz. Realmente já havia ali, Deus não foi pego de surpresa. E apenas fazendo aqui um pequeno parênteses, a gente chama de pacto das obras e pacto da graça. Mas não significa dizer, alguns críticos em relação a esse nome acadêmico ali nas teologias sistemáticas, alguns críticos, qual é a crítica? É porque, embora seja pacto das obras, porque era uma relação de obediência em relação às obras, havia graça ali também. Em relação ao pacto da graça, embora a nossa salvação seja pela graça, não significa dizer que a gente não tenha que observar as leis e não tenhamos que fazer boas obras. Não, existe graça no pacto das obras e existe também boas obras no pacto da graça. A condição de salvação que é realmente pela fé na obra de Jesus Cristo. Então, gente, vamos aqui fazer uma conclusão para a gente fechar com chave de ouro. Pacto original, pacto das obras. No princípio, Deus fez o homem criado à imagem e semelhança dele, com um pacto baseado na obediência. Promessa de vida. O homem herdaria a vida eterna, com a possibilidade de comunhão com Deus, se guardasse o mandamento da lei. No entanto, o homem caiu, quebrou a lei de Deus, seguiu-se pecado, corrupção e degradação. Então, a gente precisa de alguém para cumprir esse pacto das obras, como o Ângelo falou. Duas alianças, mas que têm ali a mesma finalidade. O cumpridor, Jesus é o nosso cumpridor da aliança das obras. Somente um ser humano conseguiu guardar a aliança das obras. Essa pessoa foi Jesus. E aqui eu leio o texto de Hebreus 9,15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Então, surge uma aliança para resgatar ali e cumprir a primeira aliança. Novo Adão. Cristo é o novo Adão. Sua ação como segundo ou novo Adão satisfez todos os termos dessa aliança original com Deus. E aqui um texto de 1 Coríntios. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morrem, assim em Cristo todos serão vivificados. E o mérito disponível não nas nossas obras, mas o mérito disponível em Cristo, porque foi ele que satisfez a justiça de Deus e a nossa fé na obra dele, ele imputa esses créditos que ele conquistou a nós. E Deus nos vê novamente como justos, porque a justiça de Cristo é imputada a nós. Romanos 3, é a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Último slide, para a gente fechar. Cristo é a primeira pessoa a entrar no céu por suas boas obras. Quando depositamos nossa fé em Cristo, Deus acredita e imputa a justiça de Cristo em nossa conta. A aliança da graça cumpre a aliança das obras, porque Deus graciosamente aplica o mérito de Jesus a nosso favor. Dessa maneira, pela graça, satisfazemos os termos estabelecidos na aliança original. Amém? Essa é a grande mensagem da aula de hoje. Espero que a gente saia aqui com esse encantado com a beleza tanto do Antigo e do Novo Testamento, que se complementam e apontam para uma única pessoa. Amém? Eu vou liberar a turma aqui para a gente já ir para o culto daqui a pouco. Tem irmão ali que quer falar. Se quiser, a gente troca. Fala então.
Isso. Perfeito. É uma fé que antes era uma fé escatológica e agora é uma fé que olha para a cruz. Perfeito. Gente, vamos aqui orar, vou fazer uma oração aqui. Boa. Boa, perfeito. Gente, um aviso rápido. Sábado que vem nós teremos o Arraiá da Igreja Betânia. Começará às 5 da tarde. Ingressos pelo aplicativo e também na hora. E no dia 12, quinta-feira, nós teremos um jantar dos namorados. Não será na igreja, será no espaço reservado, espaço tropical, em Charitas. Ingressos também pelo aplicativo. Beleza? Vamos orar. Claudinha, você pode fazer essa oração para a gente, por favor? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, para ouvir a beleza do teu amor, da tua graça, a tua obra em nossas vidas. Pai, tira todos os obstáculos da nossa forma de ver, para que a gente consiga, Senhor, entender profundamente e espiritualmente essa revelação tão grande. Amém. Que é o alicerce da nossa fé. Obrigada por esse resgate. Obrigada porque o Senhor nos tirou do império das trevas. Amém. Nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nossa gratidão. Glória a Deus por tamanha salvação. Obrigada, Senhor. Amém. Amém. Bom domingo, pessoal.